I'm going to do 4 things this week about counseling. Eu estarei fazendo 4 coisas diferentes nessa semana quanto ao aconselhamento. First, I'm going to speak quite negatively and abstractly, generally. Primeiro, eu vou estar falando de uma forma bem negativa e bem abstrata, geral, genérica. Now, I don't like to speak negatively, and the only negative things that I'll say today. Eu não gosto de falar de forma negativa e tudo que eu tenho negativo a dizer eu vou dizer hoje. But Brazil is a place where gems are very important. Mas no Brasil, por exemplo, é um lugar onde as pedras preciosas são muito importantes. You can't walk through the airport without seeing all of Stern's gems. Não dá para você chegar num aeroporto sem ver uma loja da H. Stern e todas as suas joias ali. But you know how they set those gems off? Mas você sabe como é que eles tiram aquelas pedras? They don't just throw a whole bunch of gems together in a pile. Eles não simplesmente acumulam, pegam as joias e jogam todas numa pilha só, num bando só. They take a gem and they set it against a darker background. Eles pegam uma pedra preciosa e eles colocam aquela pedra contra um pano de fundo mais escuro. Perhaps a deep green velvet or a deep blue velvet. Ou quem sabe um veludo verde assim bem forte, ou azul bem forte. Then the gem stands out for all of its beauty. Então ali aquela pedra preciosa se destaca contra aquele fundo e toda a sua beleza é vista. And that's what I want to try to do today, to let the truth of God stand out by setting it against a background that we must reject. E é isso que eu quero fazer hoje, é mostrar que a verdade de Deus precisa estar bem delineada contra um pano de fundo que nós queremos rejeitar. Then as we go along, tomorrow and the next day and Friday, E à medida que nós progredimos até a sexta-feira, what I'll try to do is to become more and more specific. O que eu vou procurar fazer é ir me tornando mais e mais específico, afunilando. Moving to biblical principles tomorrow of counseling. Entrando nos princípios bíblicos de aconselhamento amanhã. Continuing along in that vein on the next day. Continuando nesse mesmo veio no dia seguinte. And getting into specific kinds of issues like depression on Friday. E chegando a coisas bem específicas como depressão na sexta-feira. Now what you can do in 4 hours is very little, remember. Lembre-se que aquilo que nós conseguimos fazer em 4 horas é muito pouco. We'll just be touching some highlights, but perhaps there'll be some clues that you'll get that will help you. Nós estaremos apenas tocando nas coisas que se destacam, mas quem sabe com isso você poderá tirar as conclusões que você quer tirar. There was a theatrical agent Houve um agente teatral who had a very bad week. Que havia tido uma semana muito difícil. And it was Friday afternoon and he was shoving the drawers of his desk in. Era sexta-feira à tarde, ele estava fechando as suas gavetas no escritório. When in through the door walked a little fellow with a very large shopping bag. E aí entrou um rapaz baixinho, mas com uma sacola de compras bem grande. He said, "Give me just 5 minutes of your time, just 5 minutes." E aquele rapaz disse para aquele agente teatral: "Eu quero só 5 minutos do seu precioso tempo." And the agent said, "Well, I've seen all kinds of bad things this week, so go ahead. Yours can't be any worse." Então aquele agente teatral falou assim: "Olha, minha semana já foi terrível, mais um pouquinho não vai fazer mal para ninguém. Pode falar." So the man reached into his shopping bag and he pulled out a little toy piano and set it on the agent's desk. Então aquele vendedor enfiou a mão naquela sacola e tirou um piano de brinquedo e colocou sobre a mesa daquele empresário. Reached in again, put a piano stool behind it. E aí pegou dentro daquela sacola uma banqueta de piano e colocou ali do lado do piano. Once more into the bag, and this time out came a big green bullfrog. Mais uma vez ele enfiou a mão naquela sacola e dessa vez veio um sapo-boi verde. He says, "This is Gus. Gus plays the piano." Ele diz: "Aqui está Gus e Gus toca o piano." So he sat Gus on the piano stool, and Gus flapped his little flappers and played magnificently. Então ele colocou o Gus, aquele sapo ali, e ele tocou maravilhosamente naquele piano. You can imagine how excited the agent was over an act like this. Você imagina como é que aquele empresário ficou ouriçado de ver aquele sapinho tocando piano. He was starting to line the man up for appearances with his frog and piano. Na sua mente ele já estava começando a colocar aquele homem para fazer apresentações com aquele sapinho tocando piano. When the man said, "Look, you haven't seen anything yet," and he reached in the bag again. Mas aí aquele vendedor disse: "Você não viu nada." Enfiou a mão naquela sacola.
This time he pulled out a goldfish bowl. There was a little goldfish swimming around. Aí ele pegou um aquáriozinho de peixes dourados. And he picked her out and shook her off and sat her on the edge of the piano and he said, "This is Fanny. Fanny sings." Aí ele pegou um daqueles peixinhos, uma peixinha, e colocou, puxou para fora do aquário e colocou do lado do piano e disse: olha, ela canta, quer ver? So, Gus flapped his little flappers and accompanied Fanny and she sang. Então o Gus está tocando o piano e a Fanny, o peixinho, está cantando. By this time, the agent was ready to do handstands, promised the man the moon, so on. A essa altura, aquele empresário já estava prometendo os céus para aquele homem. All of a sudden, across his brow came a very deep furrow, and he said, "I can't go through with it." He shoveled it all back in the bag and headed for the door. This is the salesman. Pardon me? The salesman said that? Yeah, sure. Okay. Só que a essa altura aquele vendedor franziu a sobrancelha e disse: olha, eu sinto muito, mas eu não posso entrar nesse esquema. He said, "The whole thing's a fake. I can't do it," and he headed down the hall. Ele disse: olha, isso tudo é uma farsa e eu vou embora. Well, the agent came around his desk and he ran after the fellow and he said, "Wait a minute. Aí aquele empresário correu atrás do vendedor e disse: espera um pouquinho, que negócio é esse? How is this a fake?" Como é que isso aqui é uma farsa? The man said, "Well, Fanny doesn't sing. Gus is a ventriloquist." Ele disse: não, a Fanny não canta, o Gus é ventríloco. Now here was a man who had more in his shopping bag than he realized. Aqui estava um homem que tinha dentro da sua sacola de vendas mais do que ele conseguia enxergar. And you know, that's exactly where most Christian workers are today. E é essa a posição que a maioria dos obreiros cristãos está no dia de hoje. They have more in their shopping bag than they realize. Tem mais na sua sacola do que eles reconhecem. And it's that I want to set off against the negative background E today. é isso que eu quero colocar contra um pano de fundo negativo hoje. A counselee comes into a psychologist or psychiatrist office. Aconselhando se achega ao consultório de um psicólogo ou psiquiatra. He walks through the rug and sits down in a plush chair. Ele caminha por aquele carpete bem fofinho e se assenta numa cadeira bem aconchegante. He looks at the books lining the room on the shelves all around him. E ele olha para os livros que circundam todas as paredes daquele consultório. He thinks to himself, E ele pensa consigo mesmo. this man must have the answer to my problems. Look at all these books. E ele diz: esse homem tem que ter as respostas para os meus problemas. Olha os livros que ele tem. But when the psychologist comes in, Mas quando o psicólogo entra, if he happens to look and think about the books, se ele olha para os livros naquele momento, he thinks, "Oh my, there's my problem." ele diz: mas aí estão os meus problemas. Because he knows Porque ele sabe that no two authors perched on those shelves agree with each other. que ele sabe que não há nem dois autores que estão alinhados naquelas prateleiras que concordam um com o outro. He knows that there are silent wars going on all across the room. Ele sabe que existem guerras silenciosas, guerras frias que estão acontecendo naquela sala durante o tempo todo. Every time he opens his mouth and says something or doesn't open his mouth and says Todas something. as vezes que ele abre a boca para dizer alguma coisa, ou quando ele não abre a boca e não diz nada. He knows that there's somebody up there saying, "Great, go ahead, do it some more." Ele sabe que existe alguém naquelas prateleiras que dizem: ótimo, continue assim. But all the rest of the authors on the shelves are going, "Cut it out, that's wrong." Mas a maioria dos autores naquelas prateleiras dizem: olha, pare com isso, está tudo errado. There are over 230 basically differing psychologies today. Existem hoje em dia 230 psicologias básicas circulando pelo mundo. For the first time 2 years ago, all the leading psychologists in the world met together in Phoenix, Arizona. Pela primeira vez na história do mundo, todos os psicólogos principais do mundo se encontraram em Phoenix, Arizona, no ano passado. And when Time magazine reported that gathering, E quando a revista Time comentou esse encontro, they said there was only one thing they all agreed upon, a revista diz que só havia uma coisa sobre a qual todos eles concordavam: that they don't agree on anything. que eles não concordam em nada. I was recently on a jury trial in California. Part of the jury. Eu fiz parte de um júri na Califórnia recentemente. A psychologist was brought in to speak for the defendant. E um psicólogo foi trazido para falar, para testemunhar em favor do réu. The prosecuting attorney asked the psychologist under oath, E então o promotor perguntou para aquele psicólogo que estava sob juramento: "Do psychologists agree about anything?"
Será que os psicólogos concordam em qualquer coisa que seja? And under oath, the psychologist, who was one of the leading men in that whole area, said, no. E debaixo de juramento, aquele psicólogo que era um psicólogo muito famoso naquela região, respondeu, não concordo. In this field, there is nothing but chaos. Nesse ramo não há nada mais além do caos. There is no consensus. Não há consenso. You can look around at other fields of endeavor and you can find a growing consensus. Você pode olhar para outros campos e você percebe que existe um crescer, uma tentativa crescente de consenso. For example, in space exploration. Por exemplo, na exploração do espaço. Even such ideologically different people as the Americans and the Russians can meet in space. Mesmo pessoas ideologicamente tão diferentes como os norte-americanos e os soviéticos conseguem se encontrar lá no espaço. That's because there's a growing consensus in that field. É porque existe um consenso crescente quanto àquele campo. In medicine, there's a growing consensus. Na medicina, há um consenso crescente. Why, even in automobile manufacturing, there's something of a consensus. Mesmo na fabricação de automóveis existe um consenso crescente. And here we are with equipment that's sitting down here, slightly different from American equipment, but very much the same. Mas aqui nós temos, por exemplo, equipamento que está filmando tudo isso, que é um pouco diferente do equipamento que a gente encontra lá nos Estados Unidos, mas basicamente é a mesma coisa. Why is it that there is growing consensus in almost every other field, but not in this field of counseling? Por que é que existe consenso crescente em praticamente todas as demais áreas, exceto na área de aconselhamento? That's the question I want you to keep in the back of your mind as we talk today. Essa é a pergunta que eu quero que vocês mantenham lá no fundo da sua mente enquanto nós estamos aqui falando nesta manhã. Some time ago, there was a psychologist who wanted to test the diagnostic ability of his fellow psychologists. Há um certo tempo atrás, um psicólogo queria testar a capacidade diagnóstica de um colega seu de profissão. So, into 12 of the leading mental institutions in America, Go ahead. he introduced 7 students who were, I hope the next statement's correct, as sane as you or I. As sane as you As are. sane as Então, you or I. em várias instituições mentais, esse psicólogo introduziu umas 7 pessoas que são tão sãos quanto você e eu espero que a minha afirmação esteja certa aqui. Now they told only one lie when they entered. Eles só contaram uma mentira para essas pessoas quando entraram. They said, I hallucinated once. Eu já fiquei alucinado uma vez. Then they answered every other question they were asked correctly. E aí eles responderam todas as demais perguntas que foram feitas corretamente. And they didn't act in any strange way. E não agiram de qualquer tipo de forma estranha. Now, hallucinations can come from a variety of causes, as we said earlier. Como nós já dissemos antes, as alucinações podem vir de várias causas diferentes. So the very fact that somebody hallucinates says nothing about why he hallucinated. Então, o fato simples de alguém estar alucinando não quer dizer por que ele alucina. Não explica. In how many cases do you believe that they were declared to have serious mental illness? Em quantos desses casos que nós citamos, vocês imaginam que esses indivíduos foram declarados como seriamente danificados mentalmente? Would you believe in half of those cases they were declared so? Você creria se eu dissesse que na metade dos casos eles foram julgados como pessoas seriamente afetadas mentalmente? If so, you'd be wrong. Se você cresce assim, está errado. Would you believe in 3/4 of the cases? Você diria 3/4 dos casos eles foram declarados mentalmente incapazes? Wrong again. Novamente errados. In 12 out of 12 cases, they were declared to be seriously mentally ill. Em 12 dos 12 casos estudados, eles foram declarados mentalmente doentes. A 100% failure in diagnosis. 100% de falha no diagnóstico. Well, you say that's America, nothing goes right in America anyway. Você diz, bom, isso é americano, e lá na América do Norte nada funciona mesmo. I was telling this story in Germany one time. Uma vez eu contei essa história na Alemanha. And a judge stood up right in the middle of my talk. E um juiz se levantou no meio da minha palestra. And he said, wait a minute. E ele disse, espera um pouquinho. This isn't in America only, this is also in Germany. Ele disse, isso não acontece só na América, isso acontece aqui na Alemanha. He said, just a few weeks ago, I had to go and rescue somebody from a mental institution. Ele disse, algumas semanas atrás eu tive que arrancar alguém de uma instituição mental. Who had just gone in to visit a relative. Que havia entrado para visitar um parente. And was locked up.
e foi trancafiado naquela instituição. So it's not just crazy Americans who have problems there. Então ele disse, não são apenas os americanos loucos que têm problema. This is a problem. Ele disse, isso é problema. Well, not only did that terrible thing happen with these 12 institutions, Mas não aconteceu apenas esse fator ruim com aquelas 12 instituições que eu falei para vocês. but this same fellow who did the test in the first place went to one of the institutions and said, I'm going to do it to you again. Mas esse psicólogo que fez esse diagnóstico, começou o processo, ele chegou para uma dessas instituições e ele disse, eu vou fazer uma nova tentativa. But he didn't. Mas ele não fez. So he sat back and he waited a while. Então ele ficou só esperando. Then he went and looked at the intake records in that institution. E aí ele foi no arquivo para verificar a ficha dos que entravam ali naquela instituição. And prior to the time when he said, I'll do it again, hardly anybody had been turned away as a malingerer, which means fake. E antes dele ter ameaçado, dizendo que ele iria fazer uma nova tentativa com aquela instituição, praticamente ninguém era rejeitado como Malingerer. A fake. Uma pessoa que estava fingindo ter aquele caso. But after that time, they were turning people away right and left. Mas depois que ele ameaçou pesquisar mais fundo, eles começaram a rejeitar todas as pessoas que vinham para lá, não queriam tratar de mais ninguém. So he got them going and coming. Então ele começou a agitar aquele lugar ali. This is a problem, this whole area. E essa área toda que eu estou abordando é muito problemática. When you come onto somebody's file a word like schizophrenia, which was what happened in 11 of those 12 cases. Então quando você começa a olhar os arquivos para ver o que as pessoas tinham, e em 11 dos 12 casos foi esquizofrenia que eles diagnosticaram. And in the 12th case, manic depressive. E no último caso era maníaco depressivo. You have created a real problem for that person in life. Você acabou de criar um problema que dura para o resto da vida nessa pessoa. And yet, the diagnosis was entirely false. E ainda assim, o diagnóstico feito para aquelas pessoas era completamente falso. Now this is serious business. Então é uma coisa muito séria. 200, think of it, 230 differing psychologies. Pense por um momento, 230 psicologias básicas diferentes. And we're not talking about differences such as there are between Baptists and Presbyterian. E nós não estamos falando, por exemplo, de diferenças que existem entre batistas e presbiterianos. It's not those kinds of differences that we're talking about, but basic differences. Nós não estamos falando desse tipo de diferença, mas diferenças básicas. The kinds of differences that there would be between Christians and Buddhists or Spiritists or something like that. Diferenças que existiriam, por exemplo, entre cristãos, budistas, etc. Those are the kinds of differences that there are between these 230 differing viewpoints. É desse tipo de diferença que eu estou falando nesses 230 tipos de diferença existentes. Why is it that there's no consensus in this field, I ask you? Por que não existe consenso nesse campo, eu pergunto para os irmãos? Why is there so much confusion? Por que há tanta confusão? Why is it that Zilberg, who wrote 2 volumes, each one that thick, Por que Zilberg, que escreveu 2 volumes, cada um deles desta grossura, on the history of psychiatry, a respeito da história da psiquiatria, had this conclusion to por que ele make? chegou a esta conclusão? The field is in chaos, he said, just as it was at the beginning. Ele disse, esse campo está num verdadeiro caos, como ele sempre esteve desde o princípio. Now I agree with half of that statement. Eu concordo com metade do que ele falou. No doubt that the field is in chaos. Não há dúvida que o campo está no caos. But it's not just as it was at the beginning. Mas não como estava desde o princípio. If you take the beginning of psychology when it emerges from modern psychology, when it emerges from philosophy, se você olha, por exemplo, para a psicologia moderna que emerge da filosofia, and a few years beyond, e um pouquinho mais tarde, depois, you might have divided the varying viewpoints into 5 or at most 12. talvez você teria 5 ou no máximo 12 divisões básicas naquela época. But now, 230 odd views. Mas hoje em dia, 230 pontos de vista completamente diferentes. That's really a problem. Então isso é um problema de fato. Suppose there were 230 differing views of air traffic control. Imagine se houvesse 230 pontos de vista diferentes quanto ao controle do tráfego aéreo. How to get a plane up in the air, keep it there from hitting some other plane and get it down safely again. Como fazer os aviões chegarem à altura de voo, mantê-los lá em cima e manter isso sem haver
acidentes aéreos. You think I'd be here today? Vocês acham que eu estaria aqui hoje? If I were such a fool as to get on a plane under those conditions, I probably wouldn't make it. Se eu fosse tonto o suficiente para entrar num avião debaixo dessas condições, provavelmente eu não conseguiria chegar aqui. But here are people turning their lives over to these people who don't even agree on anything basic. Mas o que nós vemos hoje em dia é que há milhares e milhões de pessoas entregando suas vidas nas mãos de pessoas que nem sequer sabem algo em comum. They're making basic decisions about life. Estão tomando decisões básicas quanto à vida. Their relationship to parents and children and God Himself. Relacionamentos com pais, filhos, com o próprio Deus. This is not something meager, this is something critical. Não é algo simplório, é alguma coisa crítica. How could you send a loved one to somebody like that when you haven't the faintest idea what he believes? Como é que você pode mandar alguém querido para se consultar com uma pessoa assim quando você não faz a mínima ideia o que aquela pessoa pensa? When I spoke at the University of Vienna, the School of Psychology some years ago, Quando eu falei na Universidade de Viena, no curso de psicologia, alguns anos atrás, we had a room with about 500 students and profs. nós tínhamos um ambiente como esse, com mais ou menos 500, 400 alunos e professores juntos. And I spoke on this subject. E eu falei nesse assunto. Change people, dash, dash, into what? Mudar as pessoas, traço. Mudá-las no quê? Ou para o quê? Not only are there 230 differing views of psychology, Não há apenas 230 pontos de vista diferentes na psicologia, that is how you change people, quanto a como mudar as pessoas, but even within those various views, the people can't agree on what the end product ought to look like. mas também dentro desses 230 pontos de vista, as pessoas não podem concluir juntas o que eles querem no final, como produto final. It was amazing when the Q&A period afterwards. Foi interessante ver o que aconteceu no período de perguntas e respostas. As person after person would stand up and ask questions. À medida que várias pessoas ficavam em pé querendo fazer perguntas. Don't you think a person ought to look like this? One would say. O senhor não acha que uma pessoa deveria, como produto final, ser isso? Or another Alguém diria. would say, don't you think he ought to look like that? Aí o outro diz, não, o senhor não acha que deveria ser assim? And to each question I simply answered, who are you to say what another person should look like? Who am I? E no final das perguntas, ou em resposta às perguntas, eu só dizia, quem é você para dizer como é que essa pessoa deve se tornar? Quem sou eu? Unless there is a direct revelation from the God who created us telling us what a human being should look like, there's nobody in this world who can do it. A menos que haja uma revelação direta e clara do Deus que criou esse mundo e os seres que aqui estão, ninguém tem autoridade para dizer como uma pessoa deve parecer, o que ela deve ser como produto final de um tratamento. You put 4 Skinnerians in the same room. Você coloque Followers of Skinner. seguidores de Skinner numa mesma sala. Put them in the same room and they say they have a way of changing human beings. E eles dizem que tem uma forma de mudar o ser humano. Let's grant that. I don't agree with that, but let's grant that just for the sake of the argument for the moment. Eu não concordo com isso, mas vamos fazer de conta que isso funciona só para a gente ir em frente. They say we have a sausage grinder. Eles dizem aqui, nós temos um moedor de salsicha. We can grind any kind of sausage you want. Put a man in this end, he'll come out whatever you want him to be on the other. Você coloca uma pessoa desse lado e ele sai do lado de lá como você quer. Now you ask him, what kind of sausage do you want? E aí você pergunta, que tipo de salsicha você quer? One says, I take Polish sausage. Um diz, eu quero polonesa. The other one says, I'll take Italian sausage. Ele diz, não, eu quero italiana, diz o outro. Another one says, I want celery sage. O diz um outro tipo lá. And the fourth one says, I like them all. O quarto diz, eu gosto de todos os tipos. They can't even agree on what a human being ought to look like at the end of the process. Eles não conseguem concordar, aqueles quatro, no que o homem vai sair como produto final. Now let's put the gem against the dark background. Agora vamos pegar essa pedra preciosa e vamos colocar contra o pano de fundo escuro. Every one of you in this room today who knows Jesus Christ as his or her Savior knows far more than they do about this. Cada um de vocês que conhece Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal, conhece mais, sabe mais do que cada uma dessas pessoas que eu citei. You know what a human being should look like. Você sabe com que uma pessoa deveria se parecer? Don't you? Você não sabe? What should he look like? Com que ele deveria se parecer? Com quem? Should look like Jesus Christ. Deveria se assemelhar a Jesus Cristo. Yes.
Why then should you and I go crawling around the psychologist's table on our hands and knees hoping to pick up some crumbs? E por que é que você e eu então deveríamos engatinhar sobre a mesa da psicologia, procurar obter com isso algumas migalhas? We ought to get out in front of that confused pack and say, hey, here's the answer. Come on. We've got it. Follow us. Nós temos que entrar na frente desse bando confuso e dizer para ele, gente, nós temos a resposta. Sigam-nos. Just think for a moment of what Freudianism is like. Pense um pouquinho o que é o freudianismo. Freud teaches. Freud ensina. Man is not responsible for what he does. He's had this bad superego socialized into him. Ele teve esse superego negativo socializado, incutido dentro dele. Others, parents, Sunday school teachers, preachers have done this to him. Pais, professores de escola dominical, pastores é que criaram esse problema dentro dele. So if somebody goes out and shoots a half dozen people, they say, "Oh, I wonder who did it to him." That is, to the one who did the shooting. Então, quando uma pessoa sai por aí e mata meia dúzia, eles dizem, eu gostaria de saber quem é que fez esse mal a essa pessoa que matou essa meia dúzia. That's the kind of thinking that follows Freudian philosophy. É isso que vem por trás da filosofia freudiana. But you see, Freud was not merely a philosopher, he was a theologian. Mas Freud não era um filósofo, ele era um teólogo. Not a very good theologian, but a theologian. Ele não era um bom teólogo, mas ele era um teólogo. He was teaching a doctrine of man, Ele estava ensinando uma doutrina do homem, as well as many other doctrines. assim como tantas outras doutrinas. He was saying that a human being is not to be held responsible for what he does or says. Ele estava dizendo em última análise que o ser humano não deve ser responsabilizado pelo que ele diz e faz. Anybody who's ever read the Bible for 15 minutes knows that that's bad theology. Se alguém aqui já leu a Bíblia apenas por 15 minutos na sua vida, sabe que a teologia de Freud é furada. God is going to hold us responsible. Deus irá nos ter por responsáveis. Take Carl Rogers. Pegue o Carl Rogers. Rogers says, no, the problem is not bad socialization. You're wrong, Freud. Carl Rogers diz, não, o problema não é a socialização errada, Freud, você está errado. But Carl Rogers taught a theology also. Mas Carl Rogers também ensinou uma teologia. He said in one of his books, Num dos seus livros ele diz, the closer I get to the very core of a man's being, quanto mais próximo eu consigo me aproximar do cerne de uma pessoa, at that core I find man is essentially good. Nesse cerne eu descubro que o homem é essencialmente bom. That's why Carl Rogers taught that we shouldn't bring any revelation, any teaching, any outside influence upon a man. É por isso que Carl Rogers ensina que nós não devemos trazer nenhuma influência externa, nenhuma revelação, nada de ensinamento para um homem. Instead, we should evoke it all from him, from within. Em lugar disso, nós devemos evocar para que ele produza de si mesmo isso para fora. And all his methodology is designed to do that. E toda a sua metodologia foi delineada para fazer exatamente isso. Rogers believed that man had all the answers prepackaged inside. Rogers cria que o homem tinha todas as respostas pré-empacotadas dentro do seu ser. That's bad theology. Isso é uma teologia muito pobre. And it is theology. E é teologia. The Bible teaches that man is sinful within, not good. A Bíblia ensina que o homem é pecaminoso lá dentro, que ele não é bom. And he needs the outside work of the Holy Spirit brought into his life. E que ele precisa do operar externo do Espírito Santo trazido para dentro da sua vida. And he needs the answers in the Word of God which he could never find within E ele precisa das respostas da palavra de Deus que ele por si mesmo jamais encontraria. So Freud and Rogers were theologians, bad theologians. Então Freud e Rogers eram teólogos, péssimos teólogos. They're better theologians now. Existem teólogos melhores hoje em dia. Skinner, however, is still alive. Skinner ainda está vivo. He also is a bad theologian. Também é um teólogo ruim. Skinner's fundamental presupposition is this. A pressuposição básica de Skinner é a seguinte: Man is only an animal, nothing but an animal, and so what he needs is proper training. O homem é apenas um animal, nada mais do que um animal. Então o que ele precisa é ser domesticado, treinado apropriadamente. You set up the proper
contingencies in life. Você arruma as contingências adequadas para se alinharem na vida. Give the person the proper reward and aversive control or punishment schedule. Forget the aversive control. Punishment schedule. Se você dá para a pessoa o incentivo correto e também as disciplinas que ele irá receber se ferir aquilo. And you can make him run any maze he's physiologically capable of running. E você vai fazer com que ele passe por qualquer labirinto possível que seja colocado diante dele. That's theology. Isso é teologia. If man is only an animal, simply the most complex one, se o homem é apenas um animal e o mais complexo deles, then all the teaching of the Word of God that man is created in the image of the living God is wrong. Então toda a teologia da palavra de Deus que diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus está errada. In the scriptures, God distinguishes man from all the animals. Nas escrituras Deus claramente distingue o homem dos demais animais. By the fact that in this creature of his, he placed his own image. Pelo fato que nessa criatura sua, ele imprimiu a sua própria imagem. Rogers is wrong. Skinner is wrong. Skinner está errado. You know, that's simple enough to realize, isn't it? Isso é simples o suficiente para a gente reconhecer, não é? According to Skinner, if I had the proper reward schedule and contingencies, de acordo com Skinner, se eu tivesse as recompensas certas, as contingências certas, I could teach my wife to do anything that she's physiologically capable of doing. eu poderia ensinar a minha esposa a fazer qualquer coisa que ela fisiologicamente é capaz de fazer. I could teach her to go out on her hands and knees and pick up the newspaper in her teeth, bring it back, and drop it at my feet and go woof woof. Eu poderia ensinar a minha esposa a de quatro ir buscar o jornal que está lá no jardim, colocá-lo nos dentes e trazê-lo para mim, e chegar para mim e latir para mim. She's physiologically capable of doing it. Porque ela é fisiologicamente capaz de fazer isso. But anybody who thinks that's possible doesn't know my wife. Mas se alguém acha que isso é possível, não conhece a minha esposa. Why is it? Por quê? Why is it, I ask you, that there's all this confusion? Por que é que eu estou citando o fato de haver tanta confusão? No consensus in this one field, while in all these other fields there's growing consensus. Por que que não há consenso nesse campo quando em todos os demais campos há um consenso crescente? Keep that question in your mind. Mantenha isso na sua mente. Here's Roger saying, all the answers are in man. Todas as respostas estão no homem, diz Rogers. Here's Freud saying all the answers are in the specialist, the psychologist, the psychiatrist. Aqui está Freud do outro lado dizendo todas as respostas estão num psicólogo, num psiquiatra, um especialista. Here's Skinner saying the answers are in the environment if you have it properly arranged. Aqui está Skinner dizendo as respostas estão no meio ambiente, se ele estiver adequado. Who is right if any? Quem é deles que está certo, se é que um deles está How would you certo? know who's right? Como é que você saberia quem deles está certo? What psychologist or psychologist has enough time to read all the volumes? Qual psicólogo ou psiquiatra tem tempo para ler todos os volumes que já foram escritos a esse respeito? Not only are they large in number, Não são apenas grandes em número, em quantidade. many of these systems are quite esoteric. Muitos desses sistemas são bastante esotéricos. For example, there's Jungianism. Existe os seguidores de Jung. This is mysticism of the highest sort. É um misticismo do tipo mais elaborado. With the archetypical past, with the animus and the anima, the shadow figures. Sorry, you gotta go one. That's all right. It's mysticism. É misticismo, é puro misticismo. Well, some people say, but Jung was a religious psychologist. Mas aí alguém levanta e diz, não, Jung era um psicólogo religioso, psiquiatra religioso. Yes, he was. Sim, ele era. In one of his books, or in a book rather, he wrote an introduction to that book. Num certo livro para o qual ele escreveu a parte introdutória. And in that introduction he said, this book is the most important influence in my thinking. Upon my thinking. E ele diz acerca desse livro: este livro aqui é a influência mais importante que já foi exercida sobre o meu pensar. The title of that book was The Tibetan Book of the Dead. E o título desse livro era o livro do Tibete, o livro dos mortos do Tibete. Jung was religious, but he wasn't Christian by any standard whatsoever. Jung era religioso, mas ele não poderia ser colocado na categoria de cristão de forma alguma. You see, here are all these views, many of which are esoteric.
Aqui estão então todos esses pontos de vista, muitos dos quais são esotéricos. And yet new views coming on the scene every day. E ainda assim, novos e novos pontos de vista entrando em cena diariamente. Each one saying, at last we found it. Cada um deles dizendo, olha pessoal, nós achamos a solução. Even if you had time to read them all, how would you know that the real one isn't just going to be discovered next week? Como é que você poderia, se tivesse tempo para ler todos, como é que você poderia discernir que o verdadeiro ainda está por vir na próxima semana? Each one contradicts the next. Cada um contradiz o outro. Fads come and go. São ilusões que vão e vêm. There was the great fad on I'm okay, you're okay for a while. Então existiu aquela mentira do eu estou ok e você está ok. Now the big fad is self-image, self-worth, self-esteem. Hoje a grande ilusão é a autoimagem, a autoconfiança. All these things come and they go. São coisas que vêm e vão. Because you see, none of them has the answer. Porque nenhuma delas tem a resposta. Why is there such diversity in this one field and no consensus? Por que é que existe tamanha diversidade nesse campo? Por que é que não há consenso? The answer is because the one textbook that could have brought consensus has been neglected, the Word of the living God. A resposta para isso é que o único livro que poderia ter sido, que traz consenso para esse campo, foi negligenciado completamente. From the beginning, psychologists have thrown the Bible out the window. Desde o princípio, os psicólogos têm jogado a Bíblia pela janela. Criticized the Savior. Criticando o Salvador. Made fun of Christians. Gozando dos crentes. And many of them have tried to destroy the faith of Christians. E muitos deles têm procurado destruir a fé dos crentes, dos cristãos. How can we eclectically get together with people like that? Como é que nós podemos nos ajuntar ecleticamente com pessoas assim? And yet in Christian circles we find Christians trying to borrow from the psychologists. E ainda assim nos círculos cristãos nós descobrimos pessoas que estão buscando conceitos para inserir no seu contexto. What a sad situation it is. Que situação triste é essa que nós enfrentamos? When the real answers are found here. Quando as verdadeiras respostas se encontram aqui dentro. But people say I want both. Mas aí as pessoas dizem, mas eu quero ambos. But you can't have it both ways. Mas eu digo para você, não dá para ter das duas formas. You see, the psychologists say we can give you love, joy, peace, self-control. Aí os psicólogos chegam para você e dizem, nós vamos dar amor, autocontrole, mansidão, paz para você. Without the Bible and without the Holy Spirit. Sem a Bíblia e sem o Espírito Santo. But Paul writes in Galatians that this is the fruit of the Spirit. Mas Paulo em Gálatas diz que esse é o fruto do Espírito. It can't be both ways. Não pode vir das duas fontes. If you have a shop on one corner that sells round black things that you put on your car called tires. Se você tem uma loja lá na esquina que vende aquelas coisas redondas e pretas que nós chamamos de pneus para o carro. And 3 more shops open up on the other corners selling tires. E outras 3 lojas abrem nas outras esquinas ali próximas também vendendo pneus. I don't know what you call it. Eu não sei o que você diz disso. I call it competition. Eu chamo isso de competição. If you have God saying, I can give you love, joy, peace and self-control through the Spirit and through the Word. Se você tem um Deus que diz que eu posso te dar amor, autocontrole, autoestima, etc., pela palavra. And Freud and Rogers and Jung and the rest say, I can give you that apart from the Word and the Spirit. E Freud, Jung e todos os demais dizem para você, eu posso te dar isso, mas fora o Espírito Santo. I don't know what you call it, but I call it competition. Eu não sei do que você chama isso, mas eu chamo de competição. Let me tell you something, if the Old Testament teaches anything, eu quero dizer para vocês que se existe uma coisa que o Velho Testamento ensina, it teaches that God doesn't bless his competition. Ensina que Deus não abençoa aquilo que compete com ele. My friends, this is where it is. A questão está nisto hoje em dia. The line has to be drawn. Precisamos delinear uma linha divisória between biblical truth and answers and unbiblical truth, entre non-truth, error. A verdade bíblica, as respostas bíblicas e as respostas falsas, o erro. Now I'm going to turn to the scriptures and from here on we'll be using God's word.
Eu vou abrir as escrituras e daqui para frente nós vamos estar usando a palavra de Deus. Paul was writing his second letter to Timothy, the last letter he ever wrote in this world. Paulo estava escrevendo a segunda carta a Timóteo, o último escrito de Paulo enquanto ele estava aqui neste mundo. He's telling Timothy what will keep him straight in times when people deny every value of the Christian faith. E ele está dizendo para Timóteo como se manter firme numa época em que todos começam a checar os nossos valores e ir contra esses valores. In the first 13 verses of 2 Timothy 3, Nos primeiros 13 versículos de 2 Timóteo 3, he describes those times. ele descreve essa época. Then he contrasts what Timothy must believe and do. E aí ele contrasta isso com o que Timóteo deve fazer e crer. In verse 14 he says, No versículo 14 ele diz para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. he's saying that the apostolic word is what you must stand firm upon. Ele disse: Timóteo, você deve ficar firme sobre a palavra apostólica. Now that apostolic word today is inscribed in the New Testament. We still have it. Esta palavra apostólica hoje, em nossos dias, está no Novo Testamento. Nós a temos hoje presente. In those days it was still being written, of course. Naquela época, é lógico, estava sendo escrita ainda. But we have that word today, and so what Paul is pointing us to is the New Testament. Então, o que Paulo está dizendo para nós hoje em dia, neste versículo, é que nós temos que olhar firmes e ficar firmes sobre o ensinamento neotestamentário. Then he says in verse 15, Aí ele diz no versículo 15: E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. that was the Old Testament. Agora é o Velho Testamento. So if you want to stay firm and true and straight, then you have to stay true to the Scriptures. Então, se você quiser ficar firme, realmente com uma posição sólida, você tem que ser fiel às Escrituras. Now in verses 16 and 17, I want to focus on those words of Paul for the rest of our time. Agora eu quero focalizar a nossa atenção no restante do tempo que nós temos nessa manhã para os versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. So you have the word inspirata. Então vocês têm a palavra aí, inspirada. Right. Very good. But that's a very bad translation. Mas é uma tradução muito pobre. We have the same bad translation in English. Nós temos a mesma tradução pobre no inglês. And it's confused many people. E ela tem confundido muita gente. Because it comes from a Latin word that means to breathe in. Porque ela provém de uma palavra no latim que quer dizer inspirar. Puxar para dentro. Whereas the Greek word underlying it means to breathe out. Porque no grego a ênfase está justamente no expirar, no pôr para fora. So you see, it means just the opposite of what the Greek said. Então ele diz o oposto do que o grego ensina. What it's saying here is Então o que está contido aqui é o seguinte: that the Scriptures are just as much God's Word as if He spoke them by means of breath. É que a palavra escrita de Deus é tão palavra de Deus quanto se ele tivesse falado através do seu soprar, do seu fôlego. In an illiterate country, for example, things are different than in a literate country. Num país onde o analfabetismo é grande, as coisas acontecem de forma diferente de um país onde o analfabetismo praticamente não existe. If you had a secretary in a literate country and you had a secretary in an illiterate country, she'd respond differently to the following situation. Se você tivesse uma secretária num país onde o analfabetismo é grande e tivesse uma outra secretária num país onde o analfabetismo é pequeno, a resposta das duas, a reação das duas a este problema seria diferente. If the secretary, say in America, were told, I'm going away for a week, I want you to do so and so on Tuesday. Se você lá na América, por exemplo, diz para sua secretária: eu vou viajar e eu quero que você faça isto aqui na terça-feira. But before the boss left, he wrote her a little note and said, please do it on Wednesday. Mas antes de viajar, aquele patrão virou e escreveu um bilhete para ela e disse: não, eu quero que você faça na quarta-feira.
Every time that secretary would do it on Wednesday because she could hold that note in front of him and say, see, here you wrote it. Essa secretária iria em todos os casos fazer o que ele mandou na quarta-feira, porque ela teria uma comprovação para mostrar para ele. Ó, o senhor mandou eu fazer na quarta. In a less literate country than that, Num país menos alfabetizado do que isso, it's likely that the opposite would happen. seria o oposto que iria acontecer, muito provavelmente. The secretary would do it on Tuesday rather than Wednesday. A secretária faria na terça e não na quarta. And she'd reason this way. E o arrazoado dela seria o seguinte: I know he wrote that little note to remind me, eu sei que ele escreveu isso aqui só para me relembrar, but he must have been in a hurry and made a mistake. mas ele devia estar correndo muito, ele cometeu um erro. Because I heard him say Tuesday. Porque eu ouvi ele dizer que era na terça-feira. The spoken word in an illiterate society takes precedence over the written word. A palavra falada, dita numa sociedade menos alfabetizada, tem força maior do que a palavra There were escrita. many people who couldn't read and write who were in the early churches. Havia muitas pessoas analfabetas na igreja primitiva. And Paul is making it explicitly clear E Paulo está deixando muito claro, muito explícito, that the spoken word does not take precedence over the written word, que a palavra falada não tem precedência sobre a palavra but escrita, that the two are precisely the same. mas que as duas são exatamente a mesma coisa. That what God has written in His Word is nothing different from, nothing additional to, nothing less than what He would say if He were to speak audibly. E que ele está dizendo que o que Deus escreveu na sua palavra não é nada diferente, não é nada mais, não é nada menos do que ele diria se estivesse falando de forma audível. He's saying, this is God's Word. Ele está dizendo, isto aqui é a palavra de Deus. Now, because it's that, E por ser assim, He says it will do 4 things for the believer. ele diz que ela fará 4 coisas em benefício do que crê. Once he's been made wise unto salvation, Uma vez que essa pessoa foi se tornada sábia para a salvação, he says in verse 16 that the scriptures are useful ele diz que a escritura é útil for teaching, para ensinar, for conviction. para trazer convicção. Now there's some translations that weaken that and translate it reproof, but it really means to convict, like in a law court. E há algumas traduções, como é o caso da nossa, que tem aguado um pouquinho o significado disso, e usa uma palavra repreensão, mas o ensinamento aqui é aquele que existe numa corte, num tribunal. For correction, Ele diz também que existe para correção and for discipline training in righteousness. e para o instruir disciplinado na justiça. Now think about those 4 things that the scriptures do. Pense nessas 4 coisas que a palavra de Deus realiza. First, they show us God's will and God's requirements for us. They teach us. Primeiro, a palavra de Deus nos ensina mostrando o que Deus exige, o que Deus quer de nós. All things necessary for life and godliness are in this book. Tudo o que é necessário para uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, está aqui nesse livro. The church didn't have to wait for 1900 years till Freud was born to learn all these things. A igreja não precisou esperar 1900 anos até que Freud nascesse para ter essas verdades. They teach us all we need to know to love God and love our neighbors. Elas nos ensinam tudo o que nós precisamos saber no sentido de amar a Deus e amar o nosso próximo. But they also convict us of the fact that we live down here far below what God requires. Mas a palavra de Deus também nos mostra, nos traz convicção de que nós vivemos aqui embaixo, muito longe do padrão que Deus requer de nós. They convict us of our sin. Nos trazem convicção de pecado. But the Mas scriptures do a third thing. as escrituras fazem uma terceira coisa. They correct us. Elas nos corrigem. They get us out of the messes we get ourselves into by our sins as Christians. Ela nos faz sair daquela complicação toda à medida que nós começamos a confessar e tratar do nosso pecado. The Greek word here means literally to stand us up straight again. A palavra no grego aqui literalmente significa nos fazer ficar eretos, com a cabeça erguida. The scriptures knock us down and show us our sin, but then they pick us up and dust us off and turn us around and head us in the right A direction. palavra de Deus nos leva lá para baixo, nos amassa, mas depois nos faz levantar e ela tira toda a poeira e faz a gente seguir em frente. And then they do one more thing. Mas as escrituras nos fazem uma última coisa. They stay with us and they discipline us until we learn the ways that please God. A palavra de Deus permanece conosco, nos disciplinando até que nós assimilemos os conceitos They de train Deus. us in His righteous A palavra ways. de Deus nos treina nos caminhos da justiça de Deus. Now, Paul says Scripture is given for those 4 purposes.
Paulo diz que a palavra de Deus é dada para esses 4 propósitos. And notice verse 17, Agora in order repare o versículo 17. A fim de que, to make the man of God, para tornar o homem de Deus, that's a phrase that's picked up out of the Old Testament and applied in the New to the minister of the Word. é uma frase tirada do Velho Testamento e aplicada aqui no contexto neotestamentário ao ministro da palavra. To make the man of God adequate, A fim de que o homem de Deus seja perfeito ou adequado, to equip him fully e para equipá-lo perfeitamente for every good task. para toda boa obra. Now you either believe that or you don't. Ou você crê nisso ou você não crê nisso. 3 different ways Paul says the man of God through the Bible has what he needs for his ministry. 3 formas diferentes de o homem ter o que Deus quer que ele tenha para o seu ministério, que a Bíblia nos ensina. He says he is adequate through the scriptures. Ele diz, ele é adequado através da He palavra. says he has all the equipment he needs through the Ele scriptures. tem todo o equipamento de que precisa através das Escrituras. He says he's never called to any task that he has to perform as a minister that he can't find the answers in the scriptures. Ele nunca jamais é chamado para trabalhar, para estar atuando numa situação para a qual ele não tem os recursos revelados na palavra. And today in the evangelical church, that's the issue. E hoje na igreja evangélica essa é a questão primordial. Will we really believe that the scriptures are the answers to our problems, or do we need something more? Será que nós realmente cremos que as Escrituras são a resposta para os nossos problemas, ou nós estamos pensando que precisamos de algo mais? I believe, and I hope you do too, Eu creio e eu espero que você também creia that the answers are in the Word of God. que as respostas estão na palavra de Deus. That's where the line's drawn. É aí que nós desenhamos a linha divisória. And I know there are lots of people who doubt that. E eu sei que há muitas pessoas que duvidam disso. Lots of people who want to put a foot in both camps. Muitas pessoas que querem pôr um pé de cada lado da linha. Lots of people who do. E muitas pessoas que assim fazem. But that's the issue right here in this book, in this verse. Mas essa é a questão que este versículo, esse texto está tratando. And every bit of the world's philosophy and teaching and theology that you pour into your view E todas as porções da filosofia, da teologia, dos ensinamentos do mundo que você coloca dentro do seu ponto de vista, is like taking ink and pouring it into pure water. é a mesma coisa que pegar a tinta e derramá-la sobre a água pura. Why should we do that? Por que é que deveríamos fazer isso? That's the question that I leave you with today. Essa é a pergunta que eu deixo com os irmãos nessa manhã. There is no consensus apart from the word of the living God. Não há consenso fora da palavra viva do Deus vivo. But there is solid consensus here. Mas há consenso sólido aqui presente.